irmãos, hoje eu não vou ter o privilégio de pregar, vai estar aqui entre nós o meu amigo Jorge Barro. Jorge Barro é diretor da Faculdade Teológica Sul-Americana. Para vocês terem uma ideia da importância do trabalho que ele faz com o seu irmão, que é meu homônimo, o Antônio Carlos Barro, entre 94 e este ano eles já formaram 4.000 pessoas para o Ministério Sagrado, que estão envolvidos nas mais diferentes áreas, ou envolvidas nas mais diferentes áreas de atividade ministerial na igreja. Hoje eles têm 2.000 alunos na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Norte do Paraná, Londrina, né? Norte do Paraná. Graça e paz, irmãos e irmãs. Coisa boa poder estar aqui com vocês esse final de semana. Hoje aqui, à tarde, nós vamos para o Jacarezinho. Que bênção poder estar aqui com vocês. Eu havia preparado todo um PowerPoint de apresentação daquilo que vou ministrar nessa manhã, mas em função desse sistema diferente, então nós não vamos fazer isso, mas não tem problema. Vamos com o texto da palavra de Deus e rogar ao Pai que nos abençoe na ministração da sua palavra e que ela cumpra os propósitos pelos quais esse texto foi escrito e cumpra os propósitos pelos quais o Senhor quer nos trazer essa mensagem para a nossa vida e para essa igreja em particular. E para isso, peço, por gentileza, que você abra na narrativa do Evangelho, conforme registrou o evangelista Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo de número 35. Mateus 9, 35. É um texto muito conhecido por todos nós, muito pregado, especialmente em conferências missionárias desse país afora. Você certamente já se debruçou nesse texto muitas e muitas vezes, mas a palavra de Deus tem algo que é fantástica. Ela é poderosa sempre para trazer essas novas revelações, porque ela nos encontra em momentos distintos da nossa vida, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao seu coração, não por minha causa, não por causa da minha instrumentalidade apenas, mas especialmente pelo poder que o Espírito Santo tem sobre todos nós aqui. Mateus 9, versículo 35 diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados. Fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas. O que mais? Pregando o evangelho do reino. E o que mais? Curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Querido Deus e Pai, esta é a tua palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que o teu Espírito ministre aos nossos corações e ela cumpra os teus propósitos nas nossas vidas. Porque nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava prestes a encarregar os seus discípulos essa tarefa missionária para que por meio de suas próprias pernas e mãos, debaixo de sua autoridade, eles então fossem aos campos do Senhor e fossem esses missionários de Deus, onde eles entrassem geograficamente ou em contato com as pessoas. É a primeira vez que eles vão fazer isso praticamente sós. Jesus vai dar essa recomendação para eles, Jesus vai para outros lugares e eles vão para outros lugares. O mestre se separa dos seus discípulos nesta incumbência. É um processo pedagógico, é um processo didático, eles têm que aprender a realizar o plano e o propósito de Deus como instrumentos, como agentes da graça e misericórdia de Deus, onde eles entram com as pessoas com as quais eles vão passar a se relacionar. É uma aula magna, é a última e derradeira aula. Jesus vinha preparando estes discípulos, vinha trabalhando com eles, vinha passando conceitos, vinha dando para eles implicações bíblicas, teológicas,
Jesus estava treinando e capacitando esses discípulos. Estamos na narrativa de Mateus, mas se você está na narrativa de Lucas, fica claro que o primeiro momento de Jesus era com os pobres, era com a Galileia, era com os desprezados da sociedade, era literalmente da Galileia dos gentios, era na periferia, era na borda da vida, onde Jesus começa o ministério. Jesus não começa o seu ministério no templo de Jerusalém. Ele não começa na Meca do povo judeu. Ele começa na periferia. Ele começa no céu, no esgoto a céu aberto. Ele começa onde a vida é dura, onde a realidade ali existe, onde a pobreza se faz ali constante e onde ele está com uma comunidade de pessoas que eram sempre desprezadas porque a Galileia era tomada, um novo reinado vinha, novos políticos vinham e um novo sistema econômico, um novo sistema religioso, um novo sistema político, e a Galileia era sempre uma manobra de pessoas que eram poderosas e essas pessoas ficavam oprimidas. A Bíblia chama essa região do vale à sombra da morte. É para aí que ele vai. E os discípulos estão vendo ele fazer, observando. Mas eles não fazem quase nada. Se você duvida disso, vai ler a Bíblia de novo. Está lá. Eles não fazem. Eles estão aprendendo. Quando Jesus toca em alguém, entra numa casa, profere alguma coisa, eles estão vendo o mestre fazer. O mestre fazer. E agora é chegado o momento em que eles vão fazer. Eles vão colocar a mão na massa. E para isso, Jesus os chama em algum lugar, estão em algum canto, e vai dar a eles como que se fosse a aula última, derradeira, esta última preparatória que vai levá-los aos campos do Senhor. Sentem, gente boa, sentem comigo aqui, porque eu tenho um último recado para dar para vocês. Uma aula magna. E é essa aula que a gente está refletindo nesta manhã. E eu quero falar, portanto, dos 5 Cs da missão urbana. Os 5 Cs da missão urbana. Esses Cs são os Cs propostos por Jesus e não por mim. Apenas de uma maneira didática, coloco para que a gente tente pelo menos memorizar um pouco mais quais são os 5 Cs que eu e você precisamos ter, enfrentar, observar, se queremos ser relevantes na missão de Deus para com o mundo. São 5 Cs da missão urbana. Quando eu estou falando de missão, eu não estou falando de missões no plural, naquele sentido apenas transcultural de outros povos ou coisas do tipo. Eu estou falando da nossa missão onde nós estamos inseridos, no nosso contexto onde nós estamos inseridos. Por isso, o primeiro C da missão é o C de contexto. C de contexto. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus não foi um pastor de gabinete. Jesus não foi um pastor onde as pessoas iam ao gabinete, ao escritório dele, para serem aconselhadas ou coisas do tipo. Pelo contrário, ele foi um pastor na rua. Foi um pastor com o povo. Ele foi um pastor que entrou em contato com as realidades das vidas das pessoas. Ele foi um pastor, um líder, que ao ser tocado por alguém diz, de mim saiu o poder. Mas para que alguém nos toque ou te toque, você tem que ir ao encontro delas. Você tem que entrar em contato com as vidas das pessoas, com as suas realidades. E Jesus andou por essas realidades. Ele andou pelas cidades do seu tempo. Lucas registra que ele primeiro andou na geografia da Galileia, Corazim, Betsaida, Nazaré, Cafarnaum. Ele andou nessas regiões, ele esteve presente nessas regiões. Depois da região da Galileia, ele vai para uma segunda geografia do seu ministério pastoral, porque na Galileia, como já disse, estava com os pobres. Na Samaria, que é a sua segunda região, para quem lá, eu nunca fui em Israel, mas eu só estudei, né? Então é uma injustiça esse mundo. Tem gente que não estuda e vai, tem gente que estuda e não vai, mas faz parte da vida. A segunda geografia é Samaria. Na Samaria, ele está, como dizem os biblistas, é a narrativa da viagem, é o travel account, a narrativa da viagem, ou seja, ele está viajando onde? Do norte da Galileia, alta e baixa,
onde tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto, ele está indo em direção a Jerusalém, mas para ir em direção a Jerusalém, ele passa por Samaria. O judeu não, mas ele passa. O judeu dava uma volta enorme para não se relacionar com os samaritanos. E vocês se lembram da mulher samaritana. Não existe geografia impura quando o evangelho chega e está ali, transforma a realidade e as geografias onde nós estamos inseridos. E ele passa pela Samaria, só que na Samaria ele está só com seus discípulos, com a comunidade dos discípulos, das 20 e tantas parábolas que tem em Lucas, 21, se eu não me engano, das 19 estão inseridas no contexto da Samaria, porque ele é um mestre que ensina de forma narrativa, contando história. Então ele vai passando por essas cidades, até que finalmente ele chega na cidade destino não por acaso, mas por vocação, que é Jerusalém, onde ele vai morrer. Ele vai percorrendo, ele entra em vilas, em guetos, atalhos, ele vai entrando nestes povoados, ele vai entrando em todas essas cidades. Jesus está na rua, Jesus está com o povo. Primeiro C é o C do contexto. O nosso contexto exige metodologias, práticas distintas de outros contextos. Uma coisa é ser igreja aqui onde ela está. E Deus a plantou aqui não por acaso, por propósito divino, para que ela seja essa expressão da sua graça e da sua bondade nesse entorno, não só aqui, mas também em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas se não fizer aqui é escândalo. É escândalo. Tem que fazer aqui também. Então, o primeiro C é o C do contexto. Uma coisa é realizar a missão de Deus nesse contexto, a outra coisa é realizar a missão de Deus, por exemplo, onde eu estou morando atualmente, em João Pessoa. Outra coisa é realizar em Las Vegas, outra coisa é realizar em Florianópolis, e assim vai. Ora, o evangelho não é o mesmo, pastor? Sempre é e sempre será. O evangelho muda? Nunca. O que muda são os contextos, as metodologias, os modos de apresentações, as abordagens, as aproximações. Isso muda e nós temos que estudar o nosso contexto para entender essas realidades. Eu não tenho tempo para mostrar que o ministério de Jesus na Galileia foi totalmente diferente do ministério que realizou na Samaria, que por sua vez foi totalmente diferente do ministério que ele realizou em Jerusalém. Por quê? Mudou o evangelho? Não, o que muda é o contexto. O que muda são as necessidades das pessoas. Então, primeiro C da missão tem que levar em consideração o nosso contexto, onde nós estamos inseridos. O segundo C da missão, está claro, é o C do conteúdo. O que a gente faz no contexto? A gente leva um conteúdo. A gente leva um conteúdo. E qual é o conteúdo que está sendo proposto aqui? O que é que ele fazia? Diz aqui que Jesus ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda a sorte de doenças e enfermidades. Se você nunca parou para prestar atenção, o evangelista está nos dando o tripé do ministério de Jesus. Se você nunca leu Jesus a partir desta tríplice tarefa ou dimensão, passe a lê-lo, porque isso daqui é Jesus. O que é Jesus? Como é que se resume o ministério de Jesus? O ministério de Jesus se resume pelo ensino que ele propôs. É impressionante como entra ano e sai ano e a gente não consegue ser impregnado pelo ensino de Jesus. É impressionante como entra ano e sai ano. A gente lê o evangelho, mas parece que o evangelho não entra dentro de nós, na sua amplitude, na sua totalidade. Eu pergunto para você, qual de nós que estamos aqui sentados, e eu não estou falando isso para chatear, para criticar ninguém, porque eu nem conheço a vida de vocês, mas qual de nós, por exemplo, que aqui estamos, fez uma análise das 4 narrativas do Evangelho com uma pergunta em mente: o que é que ele ensinou? O que é que ele ensinou? Qual é o conteúdo do seu ensino? Nos importa o ensino de Jesus? Então eu quero dar um exercício para você. Leia as 4 narrativas
do evangelho, não é dos evangelhos, é do evangelho. O evangelho é um só. Tem gente que fala assim, os 4 evangelhos, coisa nenhuma. O evangelho é um só, é o de Jesus Cristo de Nazaré, visto em 4 narrativas. Essa é outra coisa. O evangelho é um só, é de Jesus Cristo. Leia o evangelho de Jesus Cristo nas suas 4 propostas, com uma pergunta em mente: qual é o conteúdo da sua mensagem? O que é que ele ensinou? Porque é isso que nos importa. Ele vai para os povoados e para as cidades ensinar, ensinando nas sinagogas. O ensino de Jesus nos é muito caro. Primeiro, o tripé do ministério de Jesus: ensino, e a palavra aqui no grego é clara, é didasko, didascalia. Ele foi esse mestre didático para nós. Não é lindo isso? Didática. O segundo elemento do conteúdo, além do ensino, ele prega. O que é que a gente faz com o evangelho? Nós pregamos o evangelho. Não, eu só ensino. Não, você está errado. Você pode ter o dom de ensino, mas quem tem o dom de ensino não só ensina, prega o evangelho. Como uma igreja pode crescer se ela não pregar o evangelho? Prega o evangelho. Nós agora temos essa santa vocação de modelados, porque nós dissemos que Jesus é o nosso modelo. Modelados por Ele, nós vamos pregar o evangelho. E não é um evangelho qualquer, porque tem muito evangelho sendo pregado nesse país. Porque a palavra evangelho, o evangelho, é uma boa notícia. Existem muitas pessoas querendo trazer boas notícias nesse país, mas a proposta de Jesus não é apenas uma boa notícia, é o evangelho do reino de Deus. Nós não pregamos um evangelho qualquer, longe de nós da teologia da prosperidade e tantas outras coisas que maculam o evangelho de Jesus Cristo. O nosso compromisso é com o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quem não prega o evangelho do reino de Deus, prega qualquer outra coisa. Coisa esta que não transformará as vidas das pessoas. Nós não pregamos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Apesar de eu ser pastor há 33 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não pregamos outra mensagem, senão a mensagem do reino de Deus. O nosso compromisso são com os valores, com a ética, com os princípios do reino de Deus. Eu sou um agente do reino de Deus. Agora, se eu não sei o que é o reino de Deus, eu estou pregando o quê? Então, segundo exercício, teólogo, professor, pastor, tem essas coisas. Fico dando exercício para o povo no meio do culto, né? Segundo exercício, eu pergunto: você sabe o que é o reino de Deus? Você sabe? Porque se você não sabe, você está pregando o quê? Porque o que vai transformar as pessoas é o reino de Deus. É a boa notícia do reino de Deus. Se você não sabe o que é, arranca uma folha do seu caderno ou de qualquer coisa no seu tablet e faça um exercício com você mesmo. Escreve assim: o que é o reino de Deus? E escreve. E veja o que você consegue escrever. O nosso compromisso é com o evangelho do reino de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito do que é, certamente vocês têm estudado aqui com seus pastores, mas fica aí essa dica. Segundo elemento do conteúdo é a pregação. Primeiro é o que, irmãos e irmãs? Me lembrem, eu esqueci já. O primeiro é o ensino, o didasco, o didaquê. O segundo elemento do conteúdo é a pregação. A pregação aqui é o querigma no grego. É esse elemento, esse aspecto, essa dimensão querigmática do evangelho. Querigmática. Nós pregamos, nós apresentamos Jesus Cristo conforme os princípios e os valores do que é o reino de Deus. E o terceiro conteúdo é serviço. É o serviço. Não adianta só ensinar, não adianta apenas só pregar, porque se eu ensino e prego e não sirvo, eu sou um escândalo. Ou não? Se eu prego e ensino e não sirvo, eu sou o quê? Então, curando toda sorte de doenças e enfermidades, leia-se o quê? Aí está um servo do reino. Porque quem é um agente do reino é servo, é serva.
O nosso lema na faculdade é preparando vidas para servir o reino de Deus. Você não quer servir, nem apareça aqui. Porque senão vai ser um escândalo para o mundo. Você vai ser um pastor que não tem sentido. Um missionário que não tem sentido. E agora, o terceiro elemento desse conteúdo é que nós servimos. Então agora você tem o tripé do ministério de Jesus. Ensino, pregação e serviço. Quem vem primeiro? O que vem primeiro é a necessidade. O que justifica a presença da igreja no mundo, claro, a glória de Deus, como presbiterianos sempre enfatizamos, mas o que justifica a presença da igreja no mundo é a necessidade humana. Porque se a necessidade humana não justificasse a nossa presença no mundo, por que é que Jesus veio ao mundo? O que justifica a existência da Igreja Presbiteriana da Barra são as necessidades das pessoas. Isso que justifica. E quando nós observamos as necessidades das pessoas, nós somos chamados a fazer o que para elas? Servi-las. Nós servimos as pessoas, não porque nós queremos uma ação filantrópica, ponto. Mas é porque o reino de Deus nos convoca a sermos servos e servas do Altíssimo. E tem gente que na igreja que não entende isso, vai para o fim da fila. Se você não entende. Vai para o fim da fila. Está louco, pastor? Eu não. Por que eu estou louco? Coloca os meus filhos à tua direita, à tua esquerda. O Senhor é bacana, o Senhor pode ficar no meio. Ô, dona, no reino desses mundos aqui que a gente vive, é desse jeito mesmo. É quem quer aparecer, quem quer mandar, quem quer comandar. Fala para os teus filhos se eles querem alguma coisa para eles irem no fim da fila. Porque no meu reino é o seguinte, quem quer ser o primeiro vai ser o último. E quem quer ser servido vai ter que ser servo. Porque eu não vim para ser servido, eu vim para ser servo. Eu dei o exemplo, eu coloquei o meu joelho na terra e eu lavei os pés dos meus discípulos. Assim como eu dei o exemplo, façais vós também. No reino de Deus não tem lugar para estrela. Servo e serva do Senhor. Que bênção quando você se converte a essas coisas. Então qual é o conteúdo da missão? O que ele vai levar para os povos, para as cidades, os povoados? Ele vai levar o quê? O ensino. Ele vai levar o quê? Me ajudem? Ele vai levar o quê além do ensino? A pregação. Ele vai levar o quê além do ensino e da pregação? O serviço. Pronto, vocês já passaram na prova, maravilha. Fechamos o texto e vamos embora. Não, mas tem mais coisa. Tem mais coisa. Primeiro C da missão é o C do contexto. O segundo C da missão é o C do conteúdo. Ensinando, pregando e servindo. E o terceiro C da missão nos alerta, nos indica, além do onde, cidades e povoados, estava tudo no PowerPoint. Além do onde, cidades e povoados, além do o que, ensino, pregação e serviço, agora tem a ver com o como da missão. Missão não se faz de qualquer maneira. O agente missionário de Deus não vai fazer de qualquer maneira. Há um como sendo explicitado para nós aqui. Lembrem-se, é aula magna. Os discípulos vão entrar nas vilas, nos becos, nos atalhos, nas cidades. Eles têm que agora observar que, além deles entrar nesses lugares de ensinar, pregar e servir, agora eles têm que cuidar do como eles vão. E o como está claro. Vendo Jesus, o quê? As multidões, o que diz o texto bíblico? Compadeceu-se delas. A palavra aí, no grego, comparecer é terapeu. Somos chamados para sermos terapeutas das pessoas nesse mundo. Ah, mas eu não fiz psicologia. Não. Somos chamados para sermos terapeutas das pessoas nesse mundo. Nesse mundo quebrado, de desespero, especialmente no país onde nós vivemos, nós somos chamados a sermos terapeutas do Evangelho do Reino. E Jesus vê 3 coisas aqui. Fico impressionado com essa capacidade. 3 coisas ele vê e ele deu um raio-x, do entorno da Barra. Vocês acreditam nisso ou não? Ele deu um raio-x nesse texto, do que está acontecendo aqui. E
qual é o raio-x? Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se. O terceiro C da missão é compaixão. Tem gente que prega com raiva. Esses ímpios. E um monte de nomes aparece depois, de adjetivar. Prostituto, beberrão e coisas do tipo. Para nós o outro não é isso. Para nós o outro é a imago Dei, é a imagem de Deus introjetada lá, à espera de ser restaurada para a glória dele. Esse é o outro para nós. O outro para nós é sem esses adjetivos. O outro para nós é visto com o olhar do Senhor. E quando nós o vemos assim, o nosso coração se nutre de compaixão. O nosso coração se nutre de terapeu. Se compadeceu porque ele viu três coisas. Então nós estamos no terceiro C. C de compaixão. O que é que ele viu em primeiro lugar? Vendo Jesus nas multidões, compadeceu-se delas porque elas estavam, o que diz o texto bíblico aí? Me ajudem, gente? Elas estavam o quê? Aflitas. Para por aí. Primeira coisa que ele viu das três foi, ele viu aflição. Aflição. Qual é a palavra moderna para aflição? Psicólogos e psicólogas que aqui estão, me ajudem. Qual é a palavra moderna para aflição? Não, estresse é a próxima. Depressão, ansiedade. Temos pessoas deprimidas nos nossos entornos ou não, gente boa? Aqui não, né? Aqui deve ser tranquilão, Rio de Janeiro, mar, não tem depressão, né? Só lá em Londrina, não é isso? Me dá só uma mãozinha, assim, só para eu ver. Não vou fazer apelo, vir na frente, nada, calma, fica tranquilo. Você conhece? Não estou falando você também. Você conhece alguém deprimido, que está com depressão nesses dias? Me dá um toque com a mão, deixa eu ver. Rapaz, é quase toda a igreja levantando a mão. Jesus viu pessoas aflitas. Você vê. Gritava o meu orientador de doutorado nas salas de aula. Ele gritava no seu estilo espanhol e falando em espanhol. E ele gritava dizendo assim: "Quando miras la ciudad, lo que ves". E você? Quando você anda para lá e para cá, o tempo todo, nesse ir e vir, entrar e sair, ficar ou ir para outro lugar, o que é que você vê? O que é que você vê? Você vê pessoas? Você consegue ver a aflição na vida das pessoas? O que é que você é para elas? Me ajudem. O que é que nós somos para elas? Terapeu. Que bênção. Que bênção ser um terapeuta para almas, vidas e pessoas em aflição. Que bênção. Eu tenho aprendido nos meus 33 anos o ministério pastoral. Ministério pastoral é lidar com os conflitos, com as dores, não só da vida das pessoas. Ai, está me trazendo mais um problema, deixa de ser pastor. Porque Paulo dizia que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse formado em vós. E eu tenho que sentir essa dor de parto every day, todos os dias, porque as pessoas precisam de terapia. Então Deus quer te usar para abençoar vidas que estão pensando neste exato momento em tirar a vida delas. Antes de vir para cá, numa reunião nossa, acadêmica, um dos nossos líderes lá na instituição, na faculdade, uma reunião pedagógica, coisa assim, desculpa, tenho que sair porque acabei de receber uma ligação de que fulano soube que a esposa traiu e ele está pensando em tirar a vida dele e a dela. Falei, vai embora, corre para lá. As pessoas estão aflitas. Depressão por tantos motivos que eu não quero entrar aqui. Perda de trabalho, quase 15 milhões nesse país desempregados. Que aflição, meu Deus do céu. Essa violência no nosso país. Eu acompanhei as aflições, na medida do possível, do que a catástrofe da chuva causou aqui nessa cidade. Os resquícios e os respingos estão por aí, você vê carros sujos, lama para tudo. As pessoas ficam aflitas.
Uma pessoa que entrou, a lama entrou, derrubou, matou. Aflição. As pessoas estão aflitas, irmãos e irmãs. A igreja tem que ser terapia para essas pessoas. E não colocar mais carga na vida delas. Terapia. E Jesus falou, vocês vão encontrar pessoas aflitas. Só que a grande diferença aqui entre eu e você, entre nós uns para com os outros, é que tem uns que olham, mas não veem. Vendo Jesus as multidões. O que é que você vê quando você anda? O que é que você vê quando você se relaciona? O que é que você vê no seu trabalho? O que é que você vê na sua escola? O que é que você vê dentro da tua casa? Um filho indo para a perdição e você não está vendo. O que é que você vê? Abra os teus olhos, não se faz missão neste aspecto com o olho fechado. Abra os teus olhos, porque é você que Deus quer usar. É você que Deus vai usar. Vendo Jesus as multidões. É uma questão de ver ou não ver. E tem gente que não quer ver, porque a desgraça está aí estampada. Eu não quero me envolver com problemas dos outros, porque eu já tenho os meus. Tu não és servo do Evangelho, tu és servo de outra coisa, inclusive do teu dinheiro. Uau! Sorry, irmãos, eu não estou querendo machucar ninguém. Me ajuda, Senhor. Eu não sei nada. Deus me mandou pregar a palavra, eu estou pregando. Segunda coisa que ele viu as pessoas, aqui diz o texto, que elas estavam exaustas. Agora sim. Qual é a palavra moderna para exaustão? Qual é a palavra moderna para exaustão? Estresse. Não tem estresse aqui. A chuva não causou nenhum estresse. Os casamentos sendo arrebentados não causam estresse nenhum. Filhos que estão começando a se envolver com drogas, isso não causa estresse para ninguém. As pessoas estão estressadas. O trânsito é mamão com açúcar, é aguinha de coco. Não causa estresse para ninguém. As pessoas estão vivendo com uma pilha de nervos, que é um negócio impressionante. No trânsito, sem tomar cuidado, fala alguma coisa com você, olha, no trânsito, take it easy, vai, brother, passa, buzinou, fez aquele sinal com a mão para fora do carro, você fala assim, vai, anda, meu brother. Se você fizer alguma coisa, dá uma buzinada, dá uma fechada no cara, chegar, sabe, assim, você quer acelerar um pouquinho mais, o cara para lá na frente, tira a arma e dá na cara, pum! As pessoas são estressadas. E lá vinha aquele moleque. Ele tinha, acho que, sei lá, quase 7 anos de idade, e ele vinha andando com uma backpack, uma mochilinha nas costas. Quando eu vi o moleque chegando no meu condomínio, segurei o elevador e lá vem vindo ele. Sim, aquela mochila, assim, 7 anos de idade. Aí chegou perto de mim, eu segurando a porta para ele entrar. Ele chegou na frente da porta do elevador e ele fez assim. Olhei para ele e falei assim, o que foi, brother? Estou estressado. Um molequinho desse tamanho, 7 anos de idade. Eu falei, como é que é? Estou estressado. Mas estressado por quê? Tem pulmão, tem natação, tem tênis, tem trabalho, tem isso, tem escola, essa mochila pesada, eu não aguento mais. E devia estar mesmo. Porque um moleque desse, diferente do meu tempo, ele estava lá jogando bola com a vaca, tirando o carrapicho do corpo. E brincando com um barquinho na água da chuva, na sarjeta. O bicho está estressado. As pessoas estão estressadas. Aí as pessoas, você vê estresse. As pessoas vêm para você e falam assim, ai meu Deus, que semana, amanhã de manhã, eu vou profetizar, você vai acordar de manhã, você fala assim, meu Deus, já estou estressado. Fala, Deus, estou estressado. Aí alguém chega para você e fala assim, ai meu Deus, estou estressado. Você fala assim, eu também. Como que se dizer, eu também tiro o estresse daquele que está dizendo que está estressado. Quem está estressado e diz que está estressado só quer uma coisa, colo, atenção. As pessoas estão estressadas. Jesus viu. Como ele viu? A multidão estava lá. E ele viu o estresse lá na multidão. Meu Deus do céu. Terceira coisa que ele viu, diz nesse texto, que elas estavam aflitas, exaustas, mas a terceira coisa que ele viu foi como ovelhas que não têm pastor. Eram ovelhas de Jesus? Como se fossem, mas não são.
E porque elas não são, elas não têm pastor. Não ter pastor nos dias atuais significa de não ter guia, não ter liderança, não ter rumo, não ter, sabe, não tem alguém que fala assim, bé, bé, bé. O Zeverinho entra aqui assim, né? Ovelha que não tem pastor. Ovelhas que não têm liderança sobre as suas vidas. Ele viu pessoas, então, portanto, o que ele viu em terceiro lugar, nesse aspecto? Ele viu pessoas perdidas. Não tem pessoas perdidas aqui nesse entorno, né? Não tem. Pessoas perdidas. Ele viu pessoas perdidas, pessoas sem propósito de vida, nesse exato momento. Não que eu gostaria, mas é bem possível que enquanto nós estamos aqui louvando e adorando ao Senhor, tem alguém em algum desses arranha-céus aqui dessa cidade, na beira do precipício lá em cima, se dizendo assim, é agora, me jogo ou não me jogo? Acabou de descobrir que perdeu o emprego. Me jogo ou não me jogo? Acabou de descobrir que houve uma questão de infidelidade conjugal. Me jogo ou não me jogo? Isso ligado já com os princípios depressivos, com o estresse que vem acumulando na vida, e a pessoa está se perguntando, me jogo ou não me jogo? Nós queremos que ela se jogue. Eu quero que ela se jogue nos braços de Jesus de Nazaré. Mas para isso, eu preciso ver. Para isso, eu preciso me aproximar. E eu preciso ser esse agente de Jesus e do reino de Deus para essas pessoas que estão deprimidas, estressadas e perdidas. Acabou? Não, não acabou. Vem o quarto C da missão. O primeiro é contexto. No contexto eu levo o conteúdo em pregação, ensino e serviço. Mas eu não faço isso de qualquer maneira, porque eu tenho que ser um líder, um servo compassivo porque as pessoas estão estressadas, as pessoas estão deprimidas e as pessoas estão perdidas. Então agora vem o quarto C da missão, que é o C de compromisso. Porque você pode olhar para tudo isso e falar assim, que bom que nós temos um ministério na igreja. E aí você terceiriza o que você tem que fazer. Graças a Deus que nós temos os ministérios dentro da igreja. Graças a Deus que nós temos os pastores e suas equipes pastorais que nos ajudam. Graças a Deus. Mas quem tem que fazer isso é você. Sou eu. Somos todos nós. Algumas ações a gente consegue pessoalizar e individualizar. Eu consigo. Outras não, que exigem maior logística e coisas do tipo. A gente então vai e faz isso juntos. Porque juntos somos mais, a gente faz juntos isso em forma de ministério na igreja, mas você não pode terceirizar o que o servo tem que fazer. O servo e a serva foi chamado para servir aos estressados, aos perdidos, servir as pessoas que estão deprimidas. É o servo que vai. E aí então ele olha para aquelas pessoas, ele deixa de ver a multidão nesse momento, ele não fala mais nada para a multidão, vira-se para a sua comunidade e diz assim, o que é que ele diz? A seara, na verdade, é grande. Os trabalhadores, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Jesus orou poucas vezes, poucas, registradas. E essa foi uma delas. Rogai, pediu para que nós fôssemos a resposta da sua oração. Você tem que ser a resposta da oração de Jesus. Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu vou. E agora então ele vira para a sua comunidade, como se ele estivesse dizendo o seguinte, vocês estão vendo? O que está acontecendo aqui é muito pesado, é muito grande, é desafiante, é complicado, não é tão simples assim, mas vocês vão ou não vão? Ele enquadra os seus discípulos, ele enquadra. E agora então vem o C do compromisso. O quarto C é o C do compromisso. Porque o que adianta você entender o que é o Evangelho? O que adianta você entender o que é ser um servo? O que adianta você ver as pessoas? Você saber que elas estão aflitas, exaustas, perdidas na vida? O que adianta se não vier o C do dizer assim, Senhor, eis-me aqui, é comigo que o Senhor vai trabalhar para usar para transformar a vida dessas pessoas. É comigo, Senhor, eis-me aqui. O que adianta? São os agentes de Deus, os agentes missionais de Deus para a sociedade. É comigo que Deus está falando, é com você que Deus está falando. Não é com o outro, puxa, fulano não está aqui nessa manhã, ele precisava ouvir isso. É com você que Deus está falando.
É comigo. É você que vai no trabalho, no hospital, na farmácia. Eu não sou um agente secreto da missão. Eu sou um agente da missão de Deus no posto de gasolina, na farmácia, no supermercado, onde eu estou, no trânsito, todos os lugares eu sou um agente da missão de Deus, porque eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Ou nós vamos dormir enquanto Ele ora. É comigo. O compromisso é com você. A nossa igreja não cresce, por isso o compromisso é com você. A nossa igreja não faz isso. Às vezes as pessoas falam assim, nossa igreja não ora. Poxa, como pastor, o que eu já não ouvi tanto. Nossa igreja não ora. Tem alguém aqui, nessa igreja, que não permita que você ore? Quem é? Quem é? Onde ele está? Onde ela está? Quem nessa igreja diz, não vai ter uma reunião de oração? Quem é? A igreja não ora. Por que você não ora? Começa um grupo de oração na tua casa, aqui na igreja, do lado, debaixo da árvore. Ora. Quem que te impede de orar? Ora. Comprometa-se. Comprometa-se. E finalmente, terminando, essa nossa caminhada, o último C da missão, se nós parássemos aqui, eu tenho certeza que nós não iríamos conseguir você dizer, quem sou eu então para fazer essas coisas? Você não é nada. Eu também não sou nada. Eu sou o que sou, diz o apóstolo Paulo, apenas pela graça de Deus. Sou o que sou, disse ele. Agora, o último C é o C da capacitação. Capacitação. E agora então ele vira para aqueles homens, para aqueles discípulos, e vai no capítulo 10, versículo 1, que eu não li, deixei de propósito para isso, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para os curar toda sorte de doenças e enfermidades. O que é que Jesus fez agora? Os capacita. Se você acha que você vai entrar numa comunidade, na tua força, ela tem uma metralhadora que é muito mais forte que você. Se você acha que você vai ajudar alguém simplesmente porque você tem uma formação X, A, B, C ou D, pode esquecer, porque os problemas da humanidade são muito maiores do que a sua capacidade de entendê-los. Agora nós precisamos de poder do alto. Bendito seja o nome do Senhor, que não sonegou isso para nós. Ele chega para esses homens e fala assim, verdade, o desafio é imenso, a seara é grande, mas deixe-me dar uma boa notícia para vocês. Venham todo mundo aqui agora um pouquinho mais perto, porque agora chegou o grande momento, e ele impõe certamente a mão na cabeça de cada um deles e diz, toda autoridade me foi dada, e toda autoridade agora eu confiro para vocês, para que vocês tenham autoridade, em meu nome, de expulsar os demônios, de curar toda sorte de doença e enfermidades, e vão em meu nome. Vão em meu nome. E não foi exatamente isso que ele prometeu para nós, quando ele vai retornar ao Pai, e ele diz que toda autoridade me foi dada. Ele garantiu para nós a sua presença por meio do seu Espírito, todo dia da nossa vida, até a consumação dos séculos. Medo do quê? Se o soberano Senhor da história está não ao nosso lado, está em nós e está conosco. Medo do quê? Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas isso deveria encorajar o teu coração. Isso deveria ter uma resposta única entre nós nessa noite. Senhor, essa manhã, Senhor, eis-me aqui. E termino porque já passou do tempo, né, pastor? Não. Vou terminar antes que vocês terminem comigo. E vai dizer, crucifica-o, crucifica-o. Só termino com isso porque acho que é fundamental nos lembrarmos. Os discípulos foram, 70, 72, eles foram para os campos do Senhor, os 12, os apóstolos, eles começaram então a fazer o que Jesus estava pedindo. E foram. E quando eles foram, as coisas começaram a acontecer. Os espíritos imundos começaram a sair da vida das pessoas. Os leprosos começaram a ser curados. Os aleijados e os mancos começaram a terem as suas pernas restauradas. Os cegos começaram a ver. As coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque Jesus deu para eles o que mesmo? Exousia. Jesus deu para eles autoridade. E eles vão e as coisas começam a acontecer. Então eles voltam. E quando eles voltam, Jesus está esperando a volta deles. Eles se reúnem com Jesus e eles passam a dar a Jesus um relatório do que eles fizeram.
coisa que a gente tem que fazer na igreja. Como é que foi, como é que não foi, onde nós erramos, o que poderia arrumar, aperfeiçoar, etc. O pastor dar um relatório. E eles começaram a dizer assim: Jesus, o seu nome é impressionante. Em teu nome, os espíritos se nos submeteram. Em teu nome, as pessoas foram curadas. E a palavra de Deus diz que eles estavam alegres, que eles estavam assim, exuberantes de alegria, felizes porque eles estavam entendendo que aquela missão dada por Jesus, eles foram e fizeram, foi um sucesso. Foi um sucesso. E Jesus então agora tem que fazer conserto, um reparo na fonte dessa alegria. Sabe, nós não fazemos missão por nossa causa. Nós não fazemos missão para projetar o nome dessa igreja. E eu não tenho nenhum problema se o nome dela é projetado como fruto do sacrificial e amoroso trabalho do serviço de vocês. Não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho problema quando as pessoas fazem para que aconteça isso. Tornar o nosso nome célebre. Uma síndrome da Torre de Babel nas igrejas evangélicas de hoje. Querem o nome delas maiores do que o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eles voltam com essa síndrome. Oh, big, grande, fantástico. Nos submeteram. Vocês estão felizes por isso? É por isso que vocês estão felizes. Ele não disse, mas eu agrego no Evangelho segundo São Jorge. Então segura aí. Ele não disse no texto, mas eu subentendo que está dito mais ou menos assim. E no dia em que você for no hospital, colocar a mão na cabeça de uma senhora que está com câncer, e você ungí-la, crendo que Deus a ressuscitará e a trará a vida naquilo lá, a hora que você desce a rampa do hospital, você recebe uma mensagem no WhatsApp que ela acabou de morrer, e você acabou de ungir. E no dia em que o teu filho foi para a escola, e você orou antes dele ir, pedindo a proteção do Altíssimo e dos seus anjos acampassem ao redor daquele menino, veio um bêbado, inconsequente, dá aquela pancada, e você tem que enterrar o teu filho no dia seguinte. E tantas outras coisas que eu não preciso mais perder o tempo de vocês aqui dando exemplos. E no dia em que estas coisas acontecem, nós vamos vir na frente da igreja dar um grande testemunho dizendo o seguinte: olha, pastor, eu ungi a mulher, mas ela morreu. Nós não fazemos missão por causa dos resultados da missão. E Jesus então tem que consertar a visão deturpada deles do que significa serviço. E ele então chama aqueles homens e diz assim: deixa-me dizer uma coisa para todos vocês então. Fiquem felizes só por uma coisa. Só por uma coisa. Porque se essa coisa não for suficiente para gerar a felicidade dentro de vocês, nada será suficiente. Fiquem felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Fiquem felizes, porque vocês são filhos do Altíssimo. Se a nossa felicidade não está no Pai, a gente vai introjetar nas coisas. E quando nós introjetarmos nas coisas, nós vamos culpar o Pai por não ter feito as coisas que nós achamos que Ele ia fazer. Deus é Deus, e nós realizamos a missão para a sua glória, para a sua honra, para que Ele seja glorificado, para que o nosso relacionamento entre filhos, filhas e o Pai e o Altíssimo jamais seja deturpado, porque termino dizendo que Henry Nouwen disse que não há nada que Deus possa fazer para te amar mais. Mas também não há nada que Ele possa fazer para te amar menos. Ele já te amou na cruz do Calvário. Não há maior prova de amor do que este, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, sejamos missionários do Altíssimo. Vamos fazer a missão nos campos do Senhor. Que Deus continue abençoando essa amada e querida igreja. Que Deus encoraje vocês para serem esses agentes libertadores e missionários do Senhor, para a glória do seu nome. Louvado seja o Senhor. Amém e amém.